Glórias a Deus. Louvado e agradecido é o nome de Jesus. Foi uma luta para eu entrar aqui agora nesse exato momento, nessa live. Mas Deus sabe de todas as coisas, irmão. Se a luta tá grande é porque tem algo grande para Deus entregar na minha mão e na sua mão. E nós não podemos olhar para trás, colocar a mão no arado e olhar para trás. Temos que continuar fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. A palavra que Deus me deu hoje fica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, sobre o título está um centurião. O seu nome era Cornélio. O nome do centurião é o nome de uma pessoa que era muito temente a Deus, a palavra diz. Esse rapaz, ele temia tanto Deus que ele abençoava outras vidas e dava esmola através para Deus, abençoava outras vidas. Olha como é importante da pessoa abençoar a outras pessoas e também ser temente ao Senhor. A Bíblia diz que ele é temente e dava esmola ao povo. Então a Bíblia diz que ele estava fazendo um jejum de 4 dias. E qual o jejum esse que ele estava jejuando? E quando ele estava orando no 4º dia, a Bíblia diz que apresentou o anjo para ele. Por isso que eu creio na palavra de Deus. E tenho certeza que Deus é um Deus que ele respeita as autoridades, é constituída por Deus, os anjos. Deus não é invasor, irmão. Deus não invade. Deus, ele envia anjo para curar, sim. Os anjos fazem sinais, sim, através de Deus. E através do envio de Deus. Observa que o rapaz está jejuando 4 dias. O nome dele é Cornélio. Ele é um centurião. Ele é um homem que teme ao Senhor. É um homem que é da parte do gentio. A palavra de Deus vai dizer que esse rapaz ele jejua a Deus. Então observa que ele está fazendo um jejum de 4 dias. E no 4º dia aparece um anjo resplandecente perante a face dele, na vista dele, e diga para ele, começa a conversar com ele, para ele procurar Simão, deu o local em Jope, onde Simão estava, que Simão era Pedro, para que procurasse a Simão. Então a palavra de Deus disse que o gentil estava ali, esse rapaz era gentil, estava orando, estava em jejum. E a palavra de Deus diz que Pedro ele vai orar, vai para o terraço, a casa na beira da praia. A Bíblia diz que ele vai subir no terraço para orar. A hora nona, quando ele se apresenta para orar, a Bíblia diz que quando ele vai, ele tem uma visão. E qual visão é essa? Uma visão do lençol que se dobra perante ele de 3 dobras. A visão que aparece na frente dele é de animais. E qual animais esses? Animais limpos e animais sujos. E ele começa a dizer na visão: não, Senhor, jamais eu comerei comida imunda. A Bíblia diz que veio pela 2ª vez essa visão novamente. E ele diz a mesma coisa, até quando o Senhor diz para ele, diz: não, Senhor, não chama coisas imundas aquilo que eu purifiquei, mata e come. E a Bíblia vai dizer que esse lençol saiu da presença dele. E saindo da presença dele, a Bíblia diz que Pedro ficou perturbadamente pensando nessa visão que Deus tinha dado para ele. Ele ficou imaginando dessa visão que o Senhor deu para ele. Por isso que eu falo, as coisas de Deus é nítida. Deus, quando falar contigo, isso vai ficar gravado na tua mente. Observa que na visão que ele tem de Deus, observa que a visão parecia para ele, que ele estava vendo, era para ele comer aquele animal sujo, e Deus estava dizendo para ele: mata e come. Ele disse: não, Senhor, ele disse: não fala coisa suja, aquilo que eu purifiquei, é o Senhor dizendo para ele. E a palavra de Deus disse que estava ele pensando, enquanto ele estava pensando, aí o Espírito do Senhor falou para ele: ó, vai vir uns homens te procurar, segue eles, não duvida nada. E quando ele vai por perto da casa, ele vê os rapazes chegando. E ele vai dizer: é eu que vocês me procuram? Eles vão contar que eles eram servo do rapaz, que era centurião, que era chefe deles, e que era temente a Deus, o servo deles. O cara vai dar testemunho de Cornélio, na direção do Espírito de Deus. Cornélio estava jejuando. Pedro era homem de Deus, era um homem que tinha direção, era um homem que ouvia a voz do Senhor.
não ouvia a sua direção, o seu ego, o que ele quer, não. Ele ouvia a parte do Senhor, olha, porque ele vai ter uma visão. E a visão era essa. A visão olhou, ele achou que era animal imundo. Ele, não, Senhor, jamais eu comerei coisa imunda. Ele achou que poderia ser o Senhor testando ele. O Senhor, pela segunda ou terceira vez, até o Senhor disse, ó, não fala coisa imunda. Nem esperou o Senhor falar. Tem pessoas desse jeito. Tem pessoas que Deus dá visões e ele vai pela vontade dele ali. Não, na visão, nem espera o Senhor falar. Então Pedro, ele aguardou, e quando ele ficou ansioso com aquilo na mente dele, a Bíblia diz que o anjo apareceu, o servo do Senhor, que estava de jejum, que era Cornélio. E o pessoal começa a dialogar com ele, o pessoal que Cornélio manda enviar para trazer ele para pregar a palavra na casa de Cornélio. E Pedro já sabia de tudo porque o Espírito de Deus já tinha falado com ele, dizendo, não duvide nada, vai. Tem pessoas que estão me ouvindo, tem pessoas que vão me ouvir, que vai ouvir a voz de Deus, que vai ouvir a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai começar a direcionar essa pessoa. O Espírito Santo vai começar a direcionar a sua vida nesse exato momento. Ouça a voz de Deus, seja temente à voz de Deus, seja temente naquilo que Deus fala contigo, seja temente naquilo que o Espírito de Deus... Só escuta essa voz, querido, essa voz é a voz do Senhor. Qual é a voz que eu tenho que escutar? A voz do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo, é aquele que não mente, aquele que nunca chega atrasado, é aquele que quando para e fala, algo acontece, é o Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus diz que ele estava aguardando também. Quando ele anda pelo lado da casa, ele observa e vê que os caras que vinham aleluia, que vinha da cidade de Cesárea, que era enviado por Cornélio, o gentil, estava aí procurando por ele. E ele disse, é eu que você procura. Aí ele começa a contar, ó, o meu servo é temente a Deus, teve uma visão, estava jejuando. Aí ele vai, chama o povo e vai junto com ele. Quando chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz que um banquete tinha oferecido, porque Cornélio era chefe, era um chefe que estava ali, que hospedava também pessoas, era uma pessoa, um centurião, que a Bíblia diz que ele era temente ao Senhor, ele dava esmola ao povo, ele acolhia esse povo, se ele dava esmola, ele acolhia esse povo. Então a palavra de Deus diz que quando Pedro vai começar a pregar, vai ter o discurso da pregação, vai começar a pregar, então ele vai ver que o gentil também Deus tinha agraciado a vida deles, que Deus não faz recepção de pessoa. Está escrito na palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Ele foi ver que o Espírito Santo não faz recepção de pessoas, que Deus não faz recepção de pessoas. E como tem gente que quer fazer recepção de pessoas, se o próprio Deus não faz recepção de pessoa. Pedro, quando começa a observar, ele vai ver, ele vai testificar, ele vai dizer, eu estou vendo que Deus não faz recepção de pessoa. Deus não é só um Deus de Israel, mas também é um Deus do gentil. Deus é um Deus que ele não faz recepção de ninguém. Então a palavra de Deus vai dizer que ele começa a discutir, começa a explicar, vai falar de Jesus, vai falar de qual? Jesus que veio ao mundo, Jesus que morreu na cruz do Calvário, pregado numa madeira. Ele vai explicar, ninguém quis ouvir, mas todos aqueles que deu graça e foi batizado, ele vai explicar sobre o batismo. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, a quem João testificava dizendo que batizaria com água, mas Jesus batizaria com Espírito de fogo, com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele começa a discursar, quando ele começa a pregar a palavra, o Espírito Santo vai batizar Cornélio e a tua família. E quando ele observa, ele diz, eu estou vendo que a palavra que já é verdadeira, a palavra que está no livro de Isaías está se cumprindo aqui. Aquele que João testificava, aquele que o João falava, aquele que João falou que batizaria com água, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então ele identificou que a palavra era verdadeira e que o Senhor não fazia recepção de pessoas. Então ele vai identificar que o Senhor, ele não faz recepção de ninguém. Deus não faz, querido. Deus não faz. Quem sabe você está se sentindo só, está se sentindo decepcionado, um amigo te abandonou, uma amiga te abandonou, seus pais te abandonaram, pessoas que estavam do teu lado te abandonou. A Bíblia diz que pode uma mãe abandonar um filho, mesmo que abandone, o Senhor não abandona.
mesmo que o amigo, aquelas pessoas que você gostava muito, se afastou de você. Não é que ela se afastou, é que Deus permitiu que tirasse a pessoa do teu caminho. Mas o Senhor, de maneira alguma, todos que aqueles chegam perante o Senhor, de maneira alguma ele lança fora essa pessoa. Então Pedro observou e disse: certamente Deus é o Deus também do gentio. Eu estou vendo que Deus não faz recepção. Deus vai mostrar para ele que era aquela visão, aí ele vai entender, vai compreender e vai dizer: agora certamente entendi o que dizia o livro de Isaías. A palavra de Deus é verdadeira, querido. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. A palavra de Deus é verdadeira. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Esse Deus é verdadeiro. E esse povo queria que ele ficasse mais um pouco de tempo mais por ali. Pois o povo ali estava dando glória a Deus e graças a Deus pela vida de Pedro. Porque Pedro, lembra que ele começa a querer dobrar o joelho perante a Pedro. E aí Pedro diz: não, rapaz, eu sou homem como você. Não quis que o cara se abaixasse no chão e tipo de reverência ou adorar a Deus, mas o rapaz ele falou: não, sou homem como você, adora somente a Deus, somente a Ele é a honra, a glória e o poder. Então a visão era essa, irmão. Deus não faz recepção de pessoa, como tem pessoas dentro da igreja que quer fazer recepção do irmão, do levita, do aquele que está do teu lado praticamente. E você faz recepção, pessoas fazem, mas esses vão pagar naquele grande dia, irmão. Ninguém tira uma vírgula da Bíblia, ninguém distorce essa palavra ou prega ela por ironia, por pregar. Eu vou pregar para mostrar para aquele irmão ou para aquela irmã para se converter. Não, irmão, a gente que tem que se converter. A gente todos os dias tem que entender que Deus é um Deus dos crentes, mas é um Deus também que liberta o bandido. Deus é um Deus que pode todas as coisas. Deus é um Deus onisciente. É um Deus que liberta a prostituta. Deus é um Deus que liberta o alcoólatra, o cachaceiro, o homem sanguinário. Deus é o Deus que transforma vida. Deus queria mostrar para ele, para Pedro, que Deus era um Deus que faz, que Deus não era só um Deus dos judeus, um Deus de Israel, não, que Deus também era Deus do gentio. Então a palavra de Deus diz que ele veio para todos, mas nem todos quis ele. Mas todo aquele que quer ele deu o direito de ser reconhecido como filho de Deus. Deus não faz recepção. Por isso que a palavra é bem clara, nada de ajunta e espalha. Quem não ajunta, espalha. Isso não é bíblico, não está na Bíblia, está fora da palavra. E outra, Deus nunca vai fazer isso, irmão. Deus sempre foi atrás daqueles que se perdeu. E a gente também tem que ir atrás das ovelhas perdidas, mas na direção de Deus. No agir de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus. Você tem que interceder, irmão. Orar. A Bíblia diz que orar um pelos outros, para que Deus venha fazer a obra. Tem pessoas que não morreu ainda por causa da tua oração. Tem pessoas ainda que não desceu à sepultura por causa da minha e da tua oração. Porque você está clamando ao Senhor. Porque você está pedindo ao Senhor. E Deus é o mesmo. Deus é um Deus todo poderoso, irmão. Deus não faz recepção. Como eu vejo pessoas tentando fazer recepção de mim dentro da igreja. Fazer zombaria, pegar as mesmas coisas. Já começou lá na igreja, lá. Já a mesma coisinha. Um grupo dos varões. Eu já falei logo: pastor, não quero esse negócio desse grupo dos varões. Porque da outra vez quando eu fui, as pessoas queriam levar uma comigo, queriam ficar tirando uma comigo. Eu não expliquei para ele, mas eu vou falar para ele. E eu tô vendo que já tem pessoas afermentando, na verdade, né? Irmão, eu sou um cara bem sério mesmo. Sério, sou brincalhão e tudo, pessoas que não me conhecem. Mas para falar na cara de qualquer uma, eu não preciso medir esforço para falar. E nem fico bajulando ninguém para ganhar ibope de ninguém. E é por isso que o diabo tem raiva de mim. Porque eu não fui chamado para agradar homens, e sim para agradar o Rei do Rei, Senhor do Senhor. Eu não fui chamado para falar o que eu quero, e sim falar o que Deus quer. Eu não fui chamado para agradar pessoas que está querendo algo e algo que não é da parte de Deus. Eu fui chamado para dizer para você: faça a vontade de Deus, faça o querer de Deus. E a vontade de Deus é muito mais melhor do que você quer. A vontade do homem passa, a vontade da mulher passa, é passageiro, mas a vontade de Deus não. A vontade é o que faz você sorrir hoje, amanhã depois vai fazer você chorar amargamente,
porque Deus é um Deus que conhece, Deus é um Deus onisciente. Se Deus diz não, se Deus está dizendo para você parar e refletir, reflita. Se Deus está mandando você ir, vá, porque Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, irmão. Se Deus mandou. Então o apóstolo Pedro, era isso que Deus queria falar para o apóstolo Pedro, dizer, ó, eu sou o Deus de Israel, mas eu sou o Deus da nação, eu morri por todos. Era isso que Deus estava querendo ensinar para Pedro. Queria mostrar para Pedro que o Espírito Santo não era dado por mérito, não era dado por misericórdia, como é dado por misericórdia de pessoas, para que nós se fortaleça, para que nós anda no caminho do Senhor. Então não faça a recepção de pessoas, ou a pessoa de cor, branco, preto, ou da maneira que estiver, bandido, ladrão, prostituta, pessoa. Deus veio para esses, irmãos. Deus veio para os doentes, para aqueles que necessitam, aqueles que precisam de Deus, aqueles que ainda crê na palavra de Deus. É esse que Deus veio, irmão. Aqui a luz aqui, eu improvisei algo aqui com o celular, que é a luz do celular. Porque hoje está uma luta, sabe, irmão? Esse celular já está aparecendo alguns probleminha, que não é normal, um celular novo. Tá com a câmera, tá vendo a imagem? Ó, se eu apagar aqui, você não vai enxergar nada. A luz também não ajuda, está sendo uma luta. Mas você vai receber a tua vitória. João, ele batizou com água. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e na virtude do Espírito de Deus. O que é virtude? Virtude, irmão, é aquilo que Elias tinha, virtude de espírito. E através dessa virtude, ele fazia Jesus mesmo, ele tinha virtude. Quando a pessoa tocou, ele disse, de mim saiu virtude. E a virtude é essa. Quando uma pessoa tocar em você, é curada. Quando essa pessoa vê você ministrando, pregando a palavra de Deus, é curada. Isso é virtude do Espírito Santo. É a virtude que eu e você temos. O Espírito de Deus. O Espírito que nós recebemos quando nós descemos no tanque batismal, águas correntes. Da onde for, irmão, sendo batizado no nome de Jesus, você recebe do alto a revestida de poder, de glória e com o Espírito Santo, que é o Espírito que batiza com fogo, irmão. E esse Espírito está até hoje, irmão. Ele é santo. E não há outro, não há ninguém como ele. Ele conhece de lá, ele conhece de dor. Ele responde por mim, por você, com gemidos oprimíveis. Irmão. Esse Deus é poderoso. Esse Deus, ele não faz recepção de pessoas. E vejo pessoas tentando fazer recepção de pessoas. Pessoas lutando contra pessoas, um querendo ser melhor. Eu estava aqui em casa, eu dizia assim, eu agora vou dar para orar pelos aqueles que me defamam, para aqueles que querem me ver morto. Vou te apresentar de uma forma diferente, mas age o Senhor, opera o Senhor, faz o Senhor, meu Pai. E é desse jeito que Deus vai fazer, irmão. Deus é um Deus do gentil, Deus é um Deus da igreja, Deus é um Deus do crente, mas também Deus quer libertar o povo dele. E esse povo é dele, irmão, não é nosso, o povo é dele. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor, engrandecido é o nome do Senhor, irmão. Ouça sempre a direção do Espírito Santo. Sempre toma a direção de que Deus vai dar para você. Sempre toma a direção primeiramente para ouvir o Espírito Santo. Para ouvir a voz de Deus. Para de ouvir voz de homem, pessoas que hoje se corrompem. Ouve somente a voz do Senhor. A voz do Senhor vai te direcionar, irmão, para lugares grandes, para lugar aonde que Ele quer. E quando o Senhor mandar, algo acontece, porque você está sendo obediente à voz de Deus. Seja obediente à voz de Deus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar nesse exato momento, ó Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento essa pessoa. Que o Senhor venha dar força, vigor, vem trabalhar nessa vida, vem arrancar a dureza de coração. O que o diabo vem jogando nessa vida, seta, obra de macumba, feitiçaria, que o Senhor venha operar e fazer o teu querer. Que a graça e a paz do Senhor venha estar com todos para sempre. Que o Senhor venha agir, fazer o teu querer, a tua vontade, Senhor. Eu sopro e essa pessoa é liberta. Eu sopro e essa pessoa recebe o toque do teu espírito aí. Algo acontece no mundo espiritual. O Senhor vai enviar anjos nesse exato momento para libertar e fazer sinais através desse sopro. Em nome de Jesus. Glória e honra seja dada ao Senhor. Recebe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima noite. Em nome de Jesus.